Mas eu louvo a Deus que no dia 26 de fevereiro de 2022 eu estou no Chamep, e no Chamep ainda tem uma geração remanescente, ainda tem uma geração que vive para Deus. Então deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, deixa. Eu quero ler o texto na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Para conciliar ao tema, tendo em vista que é uma geração nova, ousada, e o poder do Evangelho. Capítulo 1, versículo 13, que está no contexto da proposta, diz o seguinte: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Queiram sentar-se, por favor. Amados, com base na proposta temática, debruçando sobre o texto e o contexto, tanto bíblico como histórico, deparamos-nos com uma preocupação prévia do apóstolo Paulo, tendo em vista que a igreja que estava na região da Galácia era uma igreja de gentios, em sua maioria, mas esta igreja estava sendo perturbada por alguns do judaísmo, que queria defamar, desqualificar o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. E para sua surpresa, ele lamenta acerca de que aqueles que ele tinha ganho para Jesus tão depressa, estava desistindo da fé. Então é quando ele vai explicar acerca da lei e da fé e do direito de filho e abdicar da própria vida por amor a Cristo. Então ele usa o seu próprio testemunho para mostrar à igreja de Deus, que já sabia, a igreja na Galácia, do seu passado e de como Deus o levou a Cristo. Então eu quero tomar por base o contexto para motivar esta nova geração a vivenciar a responsabilidade que está sobre nós. Se os irmãos me permitirem, quero contextualizar o que ele fala da implicação do judaísmo e da contramão da fé. Se os irmãos conceituar todo o Velho Testamento, sobretudo no vir de Israel, os irmãos observem que todas as promessas de Deus era voltada aos judeus, a ponto que os judeus se ensoberbeceram, achando que Deus era impossível amar a outro povo a não ser Ele. E os irmãos, decorrendo sobre a história, vão ver que Israel decepciona Deus por várias vezes.
se nós analisarmos aquele período que o próprio Deus, por amor ao seu povo Israel, ele interage, levanta os profetas, e estes profetas, com o nome de Deus, não foi suficiente ou não foram suficientes à altura de converter o coração de Israel. Então Deus resolve o silêncio. Já que eles não querem me ouvir, eu vou silenciar. Então vem o período intestamentário. A Bíblia diz que é silêncio absoluto de Deus com Israel. Neste período, o Israel, tendo por filho, por pai a Deus, e na condição de filho, se afasta cada vez mais de Deus. Nós ouvimos a princípio do culto, depois da leitura oficial, que nós não somos moldados conforme a cultura, mas pela palavra. Mas neste período de silêncio, o próprio Israel, ou os hebreus, ou os judeus, foram levados pelo princípio da cultura moderna, através dos gregos macedônios. Então o princípio da cultura pós-moderna dentro de Palestina tira os bons costumes e os bons princípios de uma nova geração que estava surgindo no contexto, a ponto que a história diz que os jovens hebreus que tinham aptidão de profeta, que tinham aptidão de sacerdócio, perderam a aptidão, perderam o desejo, se entregando à pós-modernidade grega. Posteriormente vêm os romanos. Quando os romanos vêm, ou seja, além da cultura predominar, agora vem o contexto político, pelo poder da influência. Então este poder, ele não vai influenciar meramente só a população, mas ele aguça o poder sacerdotal. A religiosidade, o judaísmo, agora é levado ao ponto máximo do interesse e esquece o princípio de filho e de fé. Agora eles prevalecem acerca da sua própria interpretação da lei. A lei que é por conta disso que grupos religiosos que antes ou dantes já existiam, começaram a eclodir de uma forma evidente, porque havia interesses políticos, econômicos e partidários. Vejam que a cúpula do judaísmo era formada pelos saduceus, pelos fariseus e os escribas. Estes eram os homens, era o maior alta cúpula do judaísmo, sendo que o grupo dos saduceus eram os responsáveis por todo o contexto administrativo, por todo o contexto religioso, por todo o contexto sagrado, porque neste grupo estava alocado o sumo sacerdote, a maior autoridade política da época, Cantor Eude. Então, quando nós observamos o contexto, este grupo era o top line, era o mais alto no poder conforme a lei. Porém, eles abdicaram da fé acerca dos interesses, até que não acreditavam mais em ressurreição, porque eles faziam menos caso da tradição oral. Do contrapartida vinha os fariseus, que eram um grupo popular. Os saduceus eram fechados, porque só fazia parte dele pessoas da alta cúpula, pessoas de muito dinheiro, sacerdote de influência,
ou familiares dos próprios. Os fariseus eram um grupo popular, mas combatia com os saduceus acerca da vida após a morte. Então vinham os essênios, os zelotes e os herodianos. Cada grupo defendia a sua tese, e isto era grupo religioso. Eram homens judeus tirados a dedos da tribo de Levi, que foram contagiados pelo contexto político e cultural da época. Politizou a religião. Agora diz a história que o judaísmo, com todo o amparato, eles começam a regredir no contexto da fé, porque espalhado entre os saduceus, os fariseus e os outros, tinha um grupo muito fundamental para a formação de uma nova geração, que era os escribas. Os escribas não era meramente um grupo religioso, mas era a classe educacional. Eram os doutores, eram os homens responsáveis para debruçar, para ler a lei de Moisés e extrair dela a observação para aplicar no contexto cotidiano de Israel, cuja finalidade legal era facilitar o acesso a Deus pelo viés do amor. Porém, o interesse foi largado tão de lado que agora esse próprio grupo educacional vai interpretar a lei conforme a necessidade ocasional. Em vez de facilitar o acesso a Deus, eles pioravam com as suas interpretações fechadas, cada dia mais afastando os judeus de Deus. E se ele afastava os judeus do direito de filhos de Deus, imagina os gentios, os povos. Eles não tratavam como gente. É por aí que vem a segregação. A segregação, ela vem de uma forma abrupta, ela vem de uma forma cruel, a ponto que a história e a Bíblia nos mostra que estes escribas agora vai esculachar, vai abandonar, vai deixar de lado, por meio das tradições, a quem não podia ter acesso a Deus. Os irmãos vão observar que aqui os crentes, os judeus lá do norte, por conta de uma rixa anterior, política e religiosa, foram segregados, foram descartados, a ponto, me ajuda no retorno aqui que está dando eco, que a ponto deles mesmos dizerem que daquela região do norte não vinha nada que prestasse, e quanto aos gentios, eles não consideravam como gente. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, os irmãos observam que em todo o Novo Testamento, uma das classes sacerdotais que deram mais trabalho ao ministério de Jesus foram os escribas, porque eles eram responsáveis por formar uma nova geração, e esta nova geração estava sendo formada na base do judaísmo, sem fé, sem milagre, sem relacionamento com Deus. Era uma geração voltada política e religiosamente, praticamente falando, sem acesso a Deus. Para os irmãos ter uma pálida ideia, é notório que uma criança judia, ela era catequizada, ela começava a entender ou a estudar a lei a partir dos 6 anos de idade. Quando ela chegava aos 10 anos, ela já tinha a lei decorada, e a partir dos 12 anos, ela ia comparecer à presença dos escribas, dos doutores. Era eles que iam formar a geração futura. Então, a Bíblia e a história nos mostram que aquelas crianças formavam no templo, diante da bancada de observação.
E quem era? Os escribas. Eram eles que iriam determinar se aquele jovem tinha aptidão discipular ou não. Então eles iam perguntar acerca da lei, o que eles aprendiam acerca da lei. Então os jovens respondiam, e quanto melhor fosse a resposta, mais aprovado era, porque os irmãos hão de convir que agora, quando eles aprovavam aquele discípulo, aquela criança, na tradição, ele tinha o direito de escolher qual do mestre ele ia ser seu mestre, qual daquele escriba ele ia escolher para aprender aos seus pés. Então era assim que funcionava. Porém, se fosse um jovem do norte, eles descartavam. Os irmãos hão de perceber que o próprio Jesus passou por isso. Jesus deu um show de conhecimento, que eles caíram o queixo e disseram: que menino é esse? De onde vem tanta sabedoria? Aí disseram: é do norte, é de Nazaré. Eles descartam, porque para ele havia interesse partidário, político e de influência. Então eles só escolhiam o que eles achavam os melhores dentre os melhores, e sobretudo da Judeia. Então era assim que funcionava. Vejam que eles descartaram a Jesus, e passaram os 17 anos, cada vez mais o judaísmo afundando nesta observação. Se os irmãos observarem, o templo em Jerusalém era formado de muita estrutura política, econômica e de celebridade. O templo e os cultos em Jerusalém era um show, era um espetáculo. Porém, os irmãos vão observar que a segregação era tanta que enquanto eles estavam cultuando lá dentro, havia no lado de fora do templo pessoas marginalizadas, multidões de pessoas que nem uma oração tinham direito, jogadas nos valados, na beira de um tanque, esperando o agitar de uma água. E na entrada, no caminho para o templo, muitos mendigos viviam a mendigar. Como é que podia? E para eles estava indo tudo bem, de melhor a melhor. O direito de filho eles não usufruíram, eles esqueceram e priorizaram os seus próprios interesses. Então, 17 anos mais tarde, com o abandono, com o esquecimento de Jesus, veja que Jesus vai vir para quê? Para restaurar a Israel. A Bíblia diz que ele veio com o objetivo de preparar Israel a reconciliar com Deus por meio do seu evangelho. Contanto, Israel o rejeitou, Israel endureceu. Aí Jesus agora vai pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não tinham direito, que estavam, como disse Paulo aos Efésios capítulo 2, que estavam longe da aliança com Israel, aqueles que estavam mortos, andando segundo o curso deste mundo. Agora a Bíblia diz que Jesus vai pregar a eles, e o interessante é que Jesus vai pregar o evangelho, vai pregar com um poder tão grande. E o melhor é que enquanto o judaísmo prevalecia, os melhores dentre os melhores, enquanto o judaísmo escolhia só os top, os grandes celebridades, Jesus agora vai formar um grupo de inexplicáveis discípulos. Ele não vai na faculdade em Jerusalém, ele não vai procurar diploma, ele vai selecionar um grupo de jovens leigo, sem analfabeto, sem cultura, mas preparados para não desistir, preparado para a dureza do evangelho. Aí isso é que incomoda. A Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar o evangelho, vem a diferença. A diferença vem em qual ponto? Porque enquanto os cultos em Jerusalém, com toda a celebridade, com todo aparato religioso e econômico, começava
terminava do mesmo jeito. Agora Jesus começa por uma região desprezada, sombria, no meio de pecadores, e os milagres vai começando a acontecer. A Bíblia diz que o primeiro milagre, ele vai com os seus discípulos, vai pregar em Caná da Galileia, e não vai simplesmente pregar, mas para um casamento, e falta vinho, era casamento de pobre. Quando ele transforma a água em vinho, a notícia se espalha e vai se espalhando. Para melhorar, a Bíblia diz que ele é expulso de Nazaré, porque se disse filho de Deus. Faz morada em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que juntava na cidade de Cafarnaum pessoas de toda a Nazaré. Vinha pessoa da Judeia, da Itureia, da Idumeia e até dos gentios da Sírio-Fenícia aceitar a ele, e trazia os seus enfermos e os seus endemoniados, e Jesus expulsava os demônios e curava a todos que padeciam de enfermidade. E isso vai chamando a atenção, e isso vai provocando um tumor em Jerusalém, porque em Jerusalém não tinha poder, só tinha aparência, só tinha ouro, só tinha riqueza, só tinha celebridade. E lá no meio dos pobres, no meio da miséria, Jesus estava fazendo revolucionar pelo poder de Deus. Em Jerusalém tinha o poder do homem, mas em Jesus era o puro poder de Deus, era o puro poder de Deus explícito lá na região do norte. Segura aí. Segura aí. Então a notícia vai se espalhando, a notícia vai se espalhando, e os milagres vão acontecendo a cada vez mais. Então chega em Jerusalém, e os de Jerusalém mandam quem? Para provocar, para examinar a realidade, os escribas. E os escribas vão investigar os milagres e a mensagem de Jesus, e não encontraram erro algum. Aí Jesus vem a Jerusalém. Quando Jesus vem a Jerusalém, a Bíblia diz que ele não vai para o templo, mas a multidão vai aonde estava ele, e ele começa a pregar. Aí a notícia chega no templo, aos sacerdotes: Jesus de Nazaré está na cidade, e a multidão está na praça ouvindo ele. Aí agora vem o primeiro projeto para parar o direito dos gentios através de Jesus. Os sacerdotes disseram: mande os soldados prendê-lo. E quando os soldados vão, não conseguem prendê-lo. Jesus estava pregando. João capítulo 7 diz que quando eles voltam decepcionados. E os discípulos, os sacerdotes perguntam: por que vocês não o trouxeram preso? Aí os soldados bradam: a gente nunca ouviu ninguém pregar daquele jeito. A gente foi impactado pela pregação dele. Primeiro o plano deu errado. Aí, para piorar, Jesus vai lá em Betânia, em um morto de 4 dias, que o judaísmo na tradição dizia que se alguém morresse, já que os saduceus, a cúpula, não acreditava em ressurreição, os fariseus diziam que até 3 dias havia esperança de ressuscitar. Mas agora Lázaro estava podre com 4 dias, e Jesus chega em Betânia, faz o milagre na vida de Lázaro, e isso eclode em toda a Betânia e entra em Jerusalém. Algo sobrenatural ele fez. O morto Lázaro estava podre de 4 dias, e ele ressuscitou. Então houve um alvoroço. Aí Maria e Marta faz um culto em ação de graça. E quem estava no culto? Jesus. Quem estava sentado ao lado dele? Lázaro, que há 4 dias estava podre, agora estava dando glória a Deus. E o pior, a Bíblia diz que as pessoas iam para Betânia não só por conta de Jesus, mas só em olhar para Lázaro já aceitava a mensagem do Evangelho, e isso impactava aquela geração. Os escribas foram inspecionar, voltaram e disseram tudo o que havia ocorrido. Aí, para tirar a nossa esperança, disseram: vamos matá-lo. Aleluia. Não adianta mais prendê-lo, vamos matá-lo.
E agora procuraram ele para matar, com os dois objetivos: primeiro, denigrir a sua imagem; segundo, afastar essa ideia dos discípulos, porque para eles eram ignorantes, não eram os melhores dentre os melhores. Prendem Jesus de uma forma abrupta. Veja que a prisão de Jesus, os discípulos correram, só 2 ficaram de longe, e mesmo assim um negou, dizendo que não conhecia, e um dos mais próximos. O interessante é que a partir daqui, se você ler a lei, o que o judaísmo pela lei sustentava, Deuteronômio, era que maldito de Deus era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, crucificado. Pela lei romana era vergonha. Então pegaram os 2 pontos mais pejorativos, tanto da lei como da lei de Roma, da lei de Moisés e da lei romana, para matar Jesus, para denegrir totalmente a sua imagem e afastar toda a possibilidade de a obra continuar. Ou seja, então levam Jesus à cruz. Veja que a morte de cruz era um projeto que tinha tudo para dar certo para eles. A regeneração era quase que impossível. Delaceraram Jesus, levaram ele ao ápice da vergonha e o ápice do sofrimento. Mas a Bíblia diz que com tudo isso ele não desistiu. Quando o crucificam, ele 3 horas da tarde expira, pagando o preço, trazendo agora, contrariando o inferno e o judaísmo, que dizia vai acabar, mas com o grito de liberdade ele estava acessando a Deus, os gentios, já que os judeus menosprezaram, ele estava abrindo acesso aos gentios. Veja que no grito de independência o véu se rasgou. Os judeus, pela lei, pelo judaísmo, não tinham acesso direto a Deus. Agora os gentios, pelo grito da cruz, o véu é rasgado e o acesso foi aberto. Agora não tem mais véu. Diga para quem está ao teu lado: não tem mais véu. Agora o acesso é livre. Então agora a gente pode adorar. Mas foi embora a esperança. Não foi suficiente. Os discípulos desertaram. O mais íntimo dos mais íntimos desviou. A mulher mais crente, ou uma das mais crentes do Novo Testamento, Maria Madalena, no 3º dia vai ao sepulcro, não na esperança de ver Jesus vivo, mas para embalsamar o resto mortais do seu corpo. Quando ela entra no sepulcro, que chega, a pedra estava afastada, e quando ela olha dentro, estava vazio. Ela sai e vai chorar fora. Vem 2 anjos e pergunta a Maria: ô mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor. Olha o desespero. Os anjos dizem a ela: não, Maria, ele está vivo. Não precisa desesperar. A morte não pôde o vencer. A morte não pôde o sustentar. Não foi suficiente. Ela viu o homem passar, pensou que era o jardineiro. Veja que os anjos não conseguiram convencê-la. Quando ela viu o homem, correu: jardineiro, jardineiro, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste, que eu vou buscar. Olha como era ela crente. Aí a voz diz: Maria. Aí ela entende: Raboni, sim, Maria, sou eu.
não me abrace, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá e diga a seus irmãos e meus irmãos que eu vou voltar para Galileia e vou esperar um por um lá. Eu vou esperá-los na Galileia. Veja o que Mateus diz. Enquanto elas corriam para avisar os discípulos, os soldados acordaram do impacto e correram para o templo. Chegaram no templo, disseram aos sacerdotes que Jesus estava vivo. Foi uma provocação urgencial de uma reunião da cúpula. O que fazer para parar aquela notícia? Aí subornaram os soldados, sintetizando, para que eles não contassem que Jesus estava vivo, mas que Jesus estava morto, que enquanto eles dormiam, os discípulos roubaram o corpo dele, e pela corrupção, os soldados aceitam o dinheiro, e olha a gravidade, espalham em Jerusalém. Qual era a gravidade? É que Jerusalém estava lotada de pessoas piedosas do mundo todo, porque cerca de 17 nações, de vários idiomas, estavam ali, e isso era notório, e enquanto eles espalhavam que Jesus estava morto, Jesus estava restaurando os discípulos. Foi atrás de Pedro, que estava desviado, restaurou Tomé, restaurou os feridos, foi buscar de volta os discípulos de Emaús e estabilizou. Agora, depois de 40 dias, ele vai aos céus, e a notícia era que Jesus continuava morto. Quem disseminava a notícia? Olha a diferença: os soldados. E quem apoiava os soldados? O poder religioso, por meio dos sacerdotes. E o judaísmo era a voz de Deus para os judeus. Então o judaísmo, por meio dos soldados, divulgavam em Jerusalém e adjacência que Jesus estava morto. Ou seja, e os escribas ratificavam isso. Então eles tinham apoio religioso, eles tinham o apoio do sinédrio, que era o apoio jurídico, eles tinham o apoio educacional, que era o apoio dos escribas, e tinha o poder econômico, e ainda tinha o poder político de Roma. Tudo estava do lado dos soldados. E do outro lado, agora Jesus vai aos céus, e a única mensagem, a única coisa que deixa para os discípulos não é dinheiro, não é poder econômico, é só a promessa: fiquem aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão se esconder, vão com medo da represália. Olha que não era muito, cerca de 120. Quem você acha que tinha mais probabilidade de vencer? A notícia negativa ou a notícia dos discípulos? Porque o judaísmo, veja que a gente está se baseando nele, tinha todo o poder, volto a dizer, econômico, jurídico, educacional, por meio dos escribas, e pelo poder político de Roma, que eram os soldados também. Então veja, agora trancado, com medo, estava um grupo de cerca de 120 crentes, pobre, sem dinheiro, nem para se hospedar tinha, sem fama, chamados de mentirosos, chamados de ladrão, incouto, iletrado, sem cultura, e só tinham a promessa de que o Espírito vinha. Qual lado você escolheria? Com 10 dias, depois que Jesus sobe, 50º dia, a cidade lota mais ainda, era Pentecoste, e o Espírito Santo vem. Ele não vai no templo, era tempo de Pentecoste, o templo estava enfeitado, tinha ouro, tinha celebridade, tinha famoso, tinha gente rico. Ele não vai lá, ele vai aonde estava os ignorantes, mas cheio da promessa e da esperança, e desce lá onde ele estava. Jerusalém tinha poder de homem, o cenáculo tinha poder de Deus. Cerca de 120 crentes fazem um barulho tão grande que chama a atenção de toda Jerusalém. E não era outro barulho conforme Atos, a não ser, Milton, da glória a Deus, e contar as maravilhas que Deus fazia, e falar novas línguas repartidas como de fogo. 120 crentes.
Qual é um dos maiores problemas da nova geração? É que estão querendo tirar isso de nós. Os escribas tiraram isso dos judeus e eles perderam o direito. Por isso que a gente entrou. Eles não valorizaram. Agora aqueles discípulos de Jesus, que agora contrariava a lei pela fé, começaram a impactar, a ponto que a cidade estava cheia. E os irmãos vão observar que Atos diz que o barulho chegou a muita gente. Porque se você calcular, se quase 3.000 pessoas aceitou, vamos partir do pressuposto que tinha 6.000, 50%. O barulho impactou, partindo desse pressuposto, 120 crentes. Pelo barulho de glória a Deus e de milagre, de poder, impactou 6.000 pessoas. Disseram: de onde vem esse barulho? Alguma coisa está acontecendo. É dali do cenáculo. Quem estão lá? Os galileus. Mas eles não são ignorantes e iletrados, são. E como nós estamos vendo ele e ouvindo ele dando glória a Deus na língua de cada país que a gente mora, vamos para lá. O que é que está acontecendo? Quando chegam lá, não acreditam no que viam e ouviam, ficavam perplexos. Aí alguns dos melhores diziam: estão bêbados, nem para ser crente presta. Aí o mais ignorante, o mais sanguíneo, o mais analfabeto pede licença, levanta e vai pregar. Prega uma mensagem bíblica, mas cheia de Deus. Nem termina de pregar, nem faz o convite. Antes de fazer o convite, já tinha quase 3.000 pessoas aceitando pela fé, pela fé, pela fé a Jesus. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Para piorar, ninguém sustentava mais. Com a cura daquele coxo, aí ninguém podia mais sustentar. Os milagres eram constantes e ninguém podia mais parar aquele povo. Era uma geração de fé. Esqueceram as tradições da lei e agora combatia pela fé. Do lado do judaísmo estavam os melhores dos melhores. Pela fé estavam os iletrados, sem cultura e pobres. Enquanto o judaísmo tinha apoio político, religioso, econômico e jurídico, os da fé não tinha advogado. Humanamente falando, não tinha representantes políticos, não tinha dinheiro, mas tinha fé. Vai ao templo, dá-lhe uma esmola. Não temos ouro nem prata, estamos lisos, mas o que nós temos vamos te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem entrou saltando, cantando e pulando no templo. O templo estava lotado. Quando a multidão viu aquele homem que todo mundo sabia que era coxo, cantando, adorando, saltando e louvando a Deus, e Pedro e João pregando, o número lá dentro foi para quase 5.000 de pessoas que se agregaram a Jesus. A oração do judaísmo pegou fogo e virou culto pentecostal. Aí se reuniram e disseram: o que é que a gente faz para parar esse povo?
Um sinal foi feito e ninguém pode negar. Atos 4 diz que as autoridades do judaísmo olhavam e vendo a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eles não tinham leitura e eram incoutos, sem cultura, ficavam perplexos e diziam: só pode ser Jesus que fez isso. Aí fizeram uma reunião, sintetizando, fizeram uma reunião, já que a prisão não está resolvendo, eles estão saindo da prisão com a porta fechada, já que a morte não está assustando eles, e mesmo ameaçados eles continuam pregando essa fé. Vamos pegá-lo pela ignorância. Eles são iletrados, incoutos. Então vamos fazer uma reunião com os escribas e vamos pegar eles pela leitura, pelo conhecimento. Uma reunião com a cúpula religiosa e a cúpula acadêmica. E quem era o venerado? O mestre top da época, Gamaliel. Aí na reunião decidem: temos que levantar alguém que tenha conhecimento da lei, que seja bom para parar eles. Aí Gamaliel levanta e dá a ideia: eu tenho um menino, o nome dele é Saulo, e ele arrebenta. Ele é judeu, ele é romano, ele na escola, nos meus pés, ninguém é como ele. Ele entende a lei como ninguém. Ele é advogado, ele é crânio, ele é bom para parar com esta raça. Ele é zeloso. Veja que Atos 22:3 ele diz, quando ele está se defendendo, ele diz que era dentre da sua idade, não tinha ninguém como ele. O texto a gente leu, que ele está dizendo isso. Vocês sabem quem era eu, o quanto eu perseguia a igreja e queria destruí-la. Ele tinha gabarito, era um jovem preparado na lei, ele odiava os crentes por conta da fé, porque agora os gentios também estavam sendo alcançados e se dizendo filho de Deus. Isso deixava o judaísmo doido, porque nem os discípulos tinham acreditado que Deus poderia adotar os gentios. Por isso que Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, até os gentios estão recebendo o seu Espírito. Então para o judeu, um gentio chamar Deus de Pai era um absurdo, e agora Paulo vai acabar com isso. É por esta questão de fé, e ele entra com o poder do judaísmo. Ele era terrível, defensor do judaísmo, zeloso da lei dos seus pais e odiava os cristãos. Então ele vai arrebentando, vai prendendo, vai jogando na cadeia, vai votando para quem tinha que morrer. Ele vai crescendo, mas enquanto ele crescia, muitos crentes desistiam e ele dizia: vou acabar. Mas a Bíblia diz que outro corriam, outro eles prendiam, mas outro fugiam, e quem fugia saía levando a mensagem de fé do evangelho por onde passava, e Jesus ia cooperando com eles e ninguém parava eles. O evangelho chega em Damasco e os sírios estão aceitando a Jesus e até judeus. Aí chega aos ouvidos de Saulo e ele fica irado, querendo matá-los. Eu vou lá e vou trazê-los presos. Se eles não desistirem, eu mato lá mesmo. Pega os soldados e vai para Damasco, a maior aposta do judaísmo. A morte não conseguiu parar, o poder não conseguiu, o poder político, econômico e militar não conseguiu parar aquele povinho. A prisão não conseguiu parar. Aí eles disseram: pela lei, nós vamos parar. De um lado a lei, do outro a fé. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Ele vai para Damasco, os soldados.
Quando vai chegando perto de Damasco, perto do meio-dia, a hora que o sol brilha mais, a hora da maior explosão da glória do sol, desce uma luz do céu que brilhava mais do que o sol. O defensor do judaísmo cai com a cara no chão e só tem direito de uma palavra, de uma pergunta: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Já chega em Damasco, crente. O judaísmo perdeu, orando e jejuando. Aí, para ele saber que o poder de Deus independe da sapiência humana, é isso no que eu quero me ater. Não é errado estudar, gente, é mais que aprazível. Mas um dos maiores problemas da minha geração é que nós estamos debatendo muito conhecimento. Nós estamos ovacionando muito o homem. Nós estamos aplaudindo muito os famosos da internet. Não é errado, escuta o que eu estou dizendo. Mas é a essência do poder de Deus. Veja que agora Deus, o próprio Jesus, vai na casa de Ananias em uma visão. De um lado, o melhor dos melhores do judaísmo, agora cego, agora crente e jejuando. Do outro lado, um crente com coração tremendo de medo, pobre, sem dinheiro, sem fama. De um lado, o doutor que vinha com fama. De outro lado, um crente sem fama. Aí Jesus vai na casa de Ananias na visão. Vai na rua chamada direita e tem um jovem chamado Saulo que vinha para Damasco, e eu ceguei ele. Eu quero que você vá lá orar por ele, para ele voltar a ver e ser cheio do meu espírito. Ananias vai lá e já entra desafiando: irmão Saulo, o Jesus que te cegou mandou eu aqui, e eu vou orar e você vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. Não demorou muito. A maior aposta do judaísmo, que defendia com unhas e dentes e odiava a igreja, estava dizendo: a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim, mas é para Ele, porque Ele me deu direito, por meio de Cristo, de ser filho. Ele agora vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele agora está cheio de Deus, pregando este Evangelho. Ninguém sustentou. Ninguém conseguiu parar. Veja, gente, que a vida que eles viviam não tinha mais valor. Decapitados foram. A história diz que quando Paulo foi decapitado, veja que há uma diferença do homem e o menino, mas o Evangelho não muda, ele é o mesmo. Veja que ele não muda. Olhe para cá, o homem e o menino. Timóteo era um menino, vamos dizer 18 anos. Paulo passava dos 60. Como interagir? Por exemplo, hoje, se eu estou numa mesa com meu pastor, os meus netos chegam, eles não entendem a nossa língua. A linguagem dele é diferente. O que é que interage entre o homem da minha idade e a juventude? É a palavra. Veja que Timóteo vai ouvir de Paulo: Timóteo, vão vir dias difíceis, de homens avarentos, amantes de si mesmo.
e de pessoas que vão querer ouvir o que é bom para os seus ouvidos, mas a verdade da palavra eles não vão querer ouvir, vai causar comichões nos ouvidos. Mas portanto, Timóteo, não muda, continua pregando a palavra da verdade. A palavra é quem faz a diferença. Outros foram esfolados, mas não desistiram, crucificados, não desistiram, venceram o império, venceram o poder político, venceram as mais altas atrocidades, pregando o evangelho da fé, com direito de filhos de Deus. Veja, os que moviam eles não era mais o direito de viver. A história diz que jovens no primeiro século foram dilacerados, jovem como você, filha, que os seios eram arrancados por meio do evangelho, jovens como vocês, que eram esticados nos balcões de mutilação, mas eles não viviam mais para ele, eram os algozes dizendo: vocês têm que desistir. Eles diziam: não, vocês vão nos quebrar, mas eu não posso desistir, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele. Eles não desistiam. Tiraram a Bíblia de circulação, mas não conseguiram parar. Vieram as indulgências plenárias, mas não conseguiram parar. Veio o iluminismo, liberalismo teológico, não conseguiu parar. E agora a pós-modernidade. A pós-modernidade está aí, querendo tirar a nossa raiz, querendo nos levar para o formalismo. Nós somos formados pelo poder do barulho pentecostal. A igreja pentecostal, você pode ver que ela não apareceu conhecida pela mídia, ela é antes da mídia. Mas era aquele barulho, cornetinha em cima do teto, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros da igreja, a gente via o barulho de línguas estranhas. Congresso de jovem não dependia de pregador nem de cantor. Jesus batizava nos ensaios. O congresso pegava fogo até no hino 15 da harpa. Era jovem batizado, profetizava, interpretava e rodava no pé só. Precisamos voltar ao princípio. Estão dizendo: Bento, não precisa pregar mais cruz nem Bíblia. Isso não vai interagir com a nova geração. A nova geração nem lenço usa mais. Eu sou de uma geração que as bancas não faltavam lenço. Você olhava, estava ensopado de lágrimas. Mas os nossos cultos terminavam, gente, com gente carregado nos braços para casa. Olha para quem está ao teu lado e com o peito cheio de ar, diga para ele: é o século 21. Mas com mais força, é o século 21. Agora é a nossa vez. Eu estava pregando numa igreja, em um bairro da minha cidade, Maceió. Eu tinha que viajar, preguei e saí correndo. Só que quando eu estava pregando, Jesus começou a batizar. Eu saí falando línguas estranhas. Cheguei em casa 1h da manhã, que fui preparar para viajar. O telefone toca entre 1 e 2. Era um irmão dizendo: pastor, a minha mãe não pôde voltar para casa, eu trouxe ela nos braços falando línguas estranhas. E até agora ela não parou de falar línguas estranhas, pastor. O meu irmão estava afastado nas drogas.
Quando chegou em casa, viu minha mãe falando em línguas estranhas e ficou aperreado e foi suando. Disse: que calor é esse? Eu vou tomar banho. Tomou banho e o calor não passou. Aí só teve um jeito de botar a cara no chão, voltar para Jesus, e ele dizia: Jesus está renovando ele, ele também está falando línguas estranhas. Essa é a nossa história. Paulo estava dizendo: eu não estou admirado, Gálatas, de vocês se afastarem da fé tão rápido. Você está dando ouvido ao judaísmo, não foi pela lei, foi pela fé, por meio da graça. Tem lugares hoje, gente, pentecostais, que não se vê mais línguas estranhas. Tem lugares hoje que não se ouve mais línguas estranhas. Igreja pentecostais que é proibido falar línguas estranhas, para não assustar ninguém. O culto começa como judaísmo frio, termina pior. Muitos lugares, Bento prega devagar, porque o povo está sensível por conta da pandemia. Mas eu louvo a Deus que no dia 26 de fevereiro de 2022 eu estou no Chamep, e no Chamep ainda tem uma geração remanescente, ainda tem uma geração que vive para Deus. Então deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, deixa eu ouvir Jesus batizando no Espírito Santo, deixa. É uma geração que vive, é uma geração que adora, é uma geração que vive no meio da crise, mas é uma geração que foi comprada como direito de filho. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, olha esse crente que está do lado do seu aí. Se for íntimo ou do mesmo sexo, dá uma olhadinha para ele. Me ajuda aqui, Josivaldo, com todo respeito. Olha assim para ela, vira para ele assim, frente a frente, e cheio de Deus, diga para ele: não quero nem saber, tô nem aí como você começou o Chamep, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair cheio de Deus. Diga a ele: me faz um favor, se a partir de hoje, se a partir desse Chamep tu encontrar algum besta que pensou que eu estava frio, que eu não valorizava mais o direito de filho, dá um recado a ele. Diga que a casa dele caiu, eu vou sair pegando fogo e ele vai ter que me engolir. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Abraça ele. É tempo da nossa hora. A geração remanescente, a geração que não se dobra, a geração eleita como filho, a geração pentecostal vai incendiar Brasília, vai incendiar o Brasil, vai incendiar o mundo. O Espírito Santo está levantando uma geração poderosa no meio desta crise. Adora, 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 adora.